Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento do seu dia você está nos assistindo, mas muito obrigado. Esse é mais um Pod Velocitar, a casa do cavalo de corrida. Se tem histórias boas, elas serão contadas aqui. E hoje nós temos duas histórias sensacionais. Mas antes disso, para fazer uma sala de entrada para que a gente possa entender a grandiosidade de um dos esportes mais fantásticos do mundo, com vocês, o que é o Turf no mundo. Esse é o Turf que nós tanto sonhamos e que um dia, quiçá, o Brasil verá ele de novo. E para receber essas duas lendas do Turf, nada melhor que o nosso novo apoiador. Com vocês, o novo drink do Pod Velocitar. Obrigado da presença de vocês. Espero que vocês gostem desse Ginger Speed, um bourbon, um drink de bourbon direto do Kentucky. Gostei também. Vai banhar as nossas conversas. Vocês, meus convidados, lendas do Turf, já que eu faço sempre a mesma pergunta, vou iniciar com o Casella não vou falar pela idade em si, mas pela frequência no jockey. Você trabalha no jockey há mais tempo que o Jair. Sim. Então vamos iniciar por você. Casella, quem é Roberto Casella no mundo do Turf em 30 segundos para a gente começar? Roberto Casella no mundo do Turf é o narrador oficial do Jockey Clube de São Paulo há 38 anos. Nada menos do que 38 anos cobrindo todas as principais corridas do Jockey Clube. Com certeza. Jair, quem é Bala? E me conte o porquê desse apelido Jair Bala em 30 segundos para a gente começar. Ou mais, pode pegar um pouquinho mais. Prazer estar aqui com vocês todos. Jair Bala, porque quando eu comecei a trabalhar em rádio, um pouquinho antes de eu começar a trabalhar em rádio, a gente tinha um grupo de amigos todos solteiros que saíam à noite para jantar, dançar. E eles começaram... E na igreja? Vocês iam na igreja? Não, na igreja não. E eles começaram a perceber que quando combinavam, desligavam, olha, pode vir para cá, Jair, estamos aqui te esperando e tal. Eles começaram a achar que eu ia muito rápido até o local. Da minha casa para a casa do Osmar Santos, que é da Alameda Lorena. Então, uma determinada data, eles marcaram, deu 6 minutos. Da minha casa, parar o carro na garagem, bah. Aí um deles, o Haroldo, falei para vocês, o homem é uma bala. E começou a me chamar de Jair Bala. E eu fiquei muito bravo, e aí pegou. É só ficar bravo para pegar. Só ficar bravo para pegar. Mas o Jair Bala é uma pessoa do bem, essencialmente do bem, que procura sempre, em seu trabalho, fazer com a maior verdade possível para levar informação e emoção. Você está há quantos anos no jogo? 30 anos. 30 anos. Eu brinco o seguinte, ninguém consegue enganar tanta gente há tanto tempo. Então, se tem alguém que é perene, você pode ter certeza que é gente boa ali, porque senão você não consegue ficar muito tempo enganando as pessoas. Então, o que tem verdade, tem. Mas vamos começar a brincadeira. Estamos aqui para falar de Turf, para falar da experiência de vocês todos. Casella, como começa a tua experiência com... Não vou nem falar com cavalo, porque senão você vai lembrar de coisas do passado. Vamos falar com cavalo de corrida. Você lembra? Eu lembro, porque o meu pai era apostador e um sábado chovia muito em São Paulo, no bairro da Moca, e não tinha como eu sair para jogar peladinha lá na rua, né? Uhum. E aí o meu pai acompanhava o Vicente Queregati, que era o ícone, né? Não tinha essa palavra ícone, né? Uhum. Era o melhor narrador aqui em São Paulo de Turf, porque lá no Rio de Janeiro tinha o Fernando Valente, né? Uhum. E o Teófilo de Vasconcelos. O
Teófilo de Vasconcelos era o locutor mais rápido da América do Sul. Inclusive, ele foi trabalhar na Agência Nacional. Ele que dizia, Agência Nacional, uma emissora de radiodifusão apresenta a voz do Brasil. Ele ficou locutor oficial da Agência Nacional e saiu do Jockey Clube do Rio de Janeiro, entrou Fernando Valente. E nesse dia, como eu estava te dizendo, chovia muito. Meu pai falou, onde você vai? Fica aí. E então ele apostava, né? E eu fiquei acompanhando com ele, torcendo. Ele falava, torce para esse cavalo ganhar, sabe? Como é que vai torcer? Você não está vendo, né? E aí começou. Aí um dia ele, passado uns 15 dias, ele falou, escolhe 4 cavalinhos aí na Gazeta Esportiva, jornal Gazeta Esportiva. Aí eu marquei 4 cavalinhos, era o Luiz Gonzalez que montava. Eram cavalos de um estúdio só, Linneu de Paula Machado. Nada menos do que Linneu de Paula Machado. E os 4 cavalos ganharam, com polícias pequenas, porque os cavalos eram franco favoritos, né? Sempre foi. Então, a partir daí eu comecei a me entusiasmar, contrariando a vontade da minha mãe, né? Que não queria que o Jockey Clube naquela época tinha uma determinada fama, entendeu? Então foi assim que começou. Se nós estamos falando anos, mais ou menos... eu era garotão, né? Isso já faz uns 1982. Mais para trás, bem mais para trás. Você entendeu? Isso 78, 79. E aí começa a tua história, é o primeiro contato teu com cavalo de corrida. Aí eu comecei a frequentar o Jockey Clube de São Paulo, porque eu podia entrar, né? Quando não podia, eu pintava o bigodinho, porque o guarda civil, lá na passagem do hospital para a última arquibancada, que é a primeira da entrada da reta, ficava um guarda civil e não deixava ninguém passar, porque tinha uma borboleta. Mas um dia corri um cavalo que eu queria ver de perto, né? Porque ele ia fazer o canto, ele me deixou passar e eu não voltei. Fui lá, comprei um cruzeiro de pule, era um cruzeiro. Né? E foi aí que começou a minha vida no jockey. Mas jamais imaginaria que eu me tornaria o narrador oficial do Jockey Clube de São Paulo. Né? Eu quero saber como que chega essa história, mas vamos depois. Agora, Jair, como é teu primeiro contato com cavalo de corrida, você lembra? Com o pai, né? Sempre, né? Com o meu pai. Meu pai já frequentava o hipódromo já desde jovem também. E pela primeira vez eu fui. E logo meu pai adquiriu com amigos, com Estúdio Itália, com alguns amigos nos cavalos, e aí começamos, vida de cocheira. O meu padrinho de crisma foi treinador, faleceu recentemente, o Serafim Saldanha Correia, pai do AGS Correia. E aí começou essa paixão e sempre andando paralelo, o turf e o futebol. São as duas grandes paixões. Tua, que você sempre... Sempre acompanhei desde criança. Agora, entra o Jair repórter, apresentador, em 1996, quando eu anteriormente já tinha experiências em rádio e televisão, equipe do Osmar Santos. Aliás, eu comecei meu trabalho como repórter, assim, uma situação difícil de acontecer. Eu tinha muita amizade com o Osmar Santos, desde que ele veio do interior para São Paulo, que foi um maior locutor, um dos maiores locutores esportivos. E o Osmar ia fazer um jogo à tarde, um jogo assim despretensioso até para a qualidade dele. Teve um problema o locutor que ia fazer, ele falou, me chamaram da rádio, eu vou fazer Portuguesa e Internacional de Limeira no Canindé, no campo da Portuguesa. Eu estou aqui no Pandora, o Pandora era um bar famoso na cidade de Jardim. Caju Amigo. Exatamente. Fui para lá, encontrei com o Osmar e tal, e fomos para o campo. Fomos para o Canindé. Chegou lá, ele parou o carro no estacionamento, desceu, chamou o técnico de som da Rádio Record na época, falou, olha, prepara o Jair que ele vai começar a trabalhar hoje. Assim, nem me avisou, nem nada. E aí começou, e aí pintou o bala na galera. Comecei a trabalhar na torcida. Até tem uma história curiosa essa, já pode contar a história curiosa? E eu entrevistava as pessoas que estavam chegando para o jogo, os casais, e também os ambulantes. E aí eu fui fazer uma graça com um ambulante ali, falei, olha, Osmar, aqui, que a caninha Cavalinho era a nossa patrocinadora. Aqui na barraquinha do João Carlos só dá a caninha Cavalinho. Ele falou, aqui não, aqui eu só trabalho com 51. Porra, aí já tomei a primeira carcada no ar, né? Mas tudo bem. Então começou assim, e aí eu trabalhei até 1990, quando eu casei. E eu também, paralelamente a isso, tinha um comércio, loja de roupa para ginástica e dança. E aí a gente tinha a escala para ir fazer a Copa do Mundo de 90. E os jovens era eu, o Fernando Fernandes, que está na Bandeirantes até hoje, e tinha os mais antigos. E como veio o Plano Collor, a rádio teve que cortar.
não vai muita gente, vai pouca gente. E, claro, os mais jovens ficaram. Aí Mais baratos, né? Aí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, a rádio tem tanto locutores, tanto apresentadores e repórteres famosos, vai demorar para eu conseguir chegar num Subir. patamar deles. Como eu tinha esse comércio, tinha acabado de casar, eu falei, quer saber? Estou parando. Parei com o rádio esportivo. E aí o jockey, o doutor Zico, que foi presidente, o José Antônio Pamplona de Andrade, à época estava buscando alguém para trabalhar na televisão, até para ser locutor, porque só tinha um na época. E aí ficou sabendo que eu estava disponível aos finais de semana e tal, me chamou, aí eu fui, na verdade, não como locutor, já como repórter, apresentador, e estou lá até hoje. São Com essa 30 anos de... Com essa felicidade enorme de trabalhar com... Esse sim é a lenda do Turf. Ombro a ombro desde que você começou. Desde que comecei. Desde que comecei. Que parceria, hein? Que dupla, hein? Casella, vamos voltar. Então você começa com o teu pai e tudo mais. Antes de você efetivamente assumir, como eu quero entender como que você começa na história, quais foram os grandes cavalos ainda nessa época que você não era o narrador, que você lembra? Eu, quando era garotão, eu vi o Faroel correr lá no parquinho. Faroel, Adil, entendeu? Vi cavalos argentinos, Arturuá, talhamento. Vi animais realmente que mandavam na corrida. Eu tenho um pega Adil e Tatã, que quando eles passaram por onde eu estava, lá na gradinha, lá do ambulatório, lá embaixo, era um pega sensacional. Irineu Leguizamo, que era a lenda do turf da América do Sul, e o Lodegar Bueno Gonçalves, que é pai do Jorge Gonçalves, que já trabalhou com o starter no Cidade Que Jardim. é ainda, junto com o Anilton Cunha, o maior ganhador de Grande Prêmio de São Paulo. 4 vitórias cada um. Pega a reta inteira, tinha mais de 25 mil pessoas acotoveladas no hipódromo. Uma gritaria, uma torcida. No finalzinho, o Adil colocou meia cabeça na frente do Tatã, que era o nome mais famoso do turf argentino na época. Nesses momentos, vamos tentar lembrar de como era. Você estava ali na arquibancada ou na grade, que seja, o locutor já tinha um alto-falante e você escutava a narração, que era a mesma que o locutor empurrava. interno era o Aloísio, que depois vim saber que era o Aloísio, e ele trabalhava na arquibancada do meio, junto ao público. O barulho era intenso. Só que depois, com aqueles problemas de que você me secou, o cavalo meu vinha na frente, você falou que já tinha ganho e perdeu. Aí a comissão de corridas resolveu tirar o locutor interno, isolar ele e levar para o paddock. Quando você começa a trabalhar, já era esse sistema? Você já estava isolado? Sim. Quando eu comecei a trabalhar, era já no paddock. Já era fora de lá. Era fora da arquibancada especial, que é a do meio, né? Você me falou, em algum momento existiam duas narrações, uma que ia para a rádio e uma que ia para o... Como que funcionava isso? Bom, o locutor interno sempre só irradiava internamente, né? E a rádio, ele tinha um locutor. Por exemplo, a Rádio América tinha o Vicente Queregato e o Fuad Arida. E o Nilson Genovese era o terceiro locutor da Rádio América. Na Rádio Piratininga tinha o Otávio Rocha Filho. Na Rádio Eldorado tinha o Henrique Assunção e o Antero de Castro. Vai vendo. Na Rádio Marconi tinha o Serginho Galvão, que era chefe de dublagem, né? Até pouco tempo não, faleceu já faz uns 5 anos. Ele era um locutor muito rápido, mas a empresa em que ele trabalhava na dublagem, na Barra Funda, coibiu. Então o salário lá era muito melhor. Então havia 6 emissoras de rádio. 6 mais o interno. E jornais todos. E jornais, 40 jornais. E como que era essa loja? Vocês ficavam tudo junto numa sala? Lá em cima, onde eu trabalho com ele... Precisa ir lá, inclusive, nos visitar. Nos intervalos eram demorados. Eu, até então, já era espectador, porque eu conseguia, de terno, subir lá no paddock por uma escada espiral. E eles jogavam cacheta, sabe? Uma argola, uma arruela, numa caixa de fósforo grande. Era o intermeio de um páreo para outro, os jornalistas, porque eram 40 jornalistas. Meu Deus do céu. Você falar todos os nomes de jornais aqui, fica uma hora falando, entende? Mas o turf foi desmilinguindo com o tempo. Perdendo espaço. Perdendo espaço, porque... Me lembro... Outros esportes, outros entretenimentos. E eu não vou ficar comentando isso, até porque existem pessoas da família que atuam no meio de criação hoje. Né? Mas foi isso que aconteceu. Então eu fiquei frequentando a social, né, do Jockey Club. Olha só como é que é o destino, né? Eu estava fazendo um teste com o Raul Tabajara para ser locutor de campo na Rádio Marconi.
De futebol. de Futebol. futebol, porque ele tinha saído da TV Record. Sim, E famosíssimo. a Rádio Marconi, o Dorival de Abreu, que era senador, Aham. ele era dono da Rádio Marconi. Aí eu me candidatei e fui escolhido. Só que naquele dia teve uma greve de imprensa. Ninguém entrava em estádio nenhum para cobrir. Era Portuguesa e Internacional no Pacaembu. Até tinha um jogador na Portuguesa chamava Ratinho. Tinha, com ponta direita. Entendeu? Aí eu não pude entrar. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Encontrei com o Gil Gomes na saída, porque ele era torcedor da Portuguesa. O Gil Gomes tinha cavalo. Aham. E ele... Falei, ô Gil, você vai para onde? Eu vou para o Jockey. Aí eu posso ir com você? Aí ele pegou um táxi e nós fomos para o Jockey. Chegando no Jockey, fiquei na Social. Já podia entrar sem gravata. Aham. E o Fausto Macedo era o diretor da Rádio América. E o Mui Bocuri, que era locutor da Bandeirantes, aliás, um grande praça, né? Trabalhou, acho que 40 anos na Rádio Bandeirantes. A Rádio América era intercalada com a Rádio Bandeirantes. E o Muibo fazia o trabalho que eu comecei a fazer. Aí o Fausto falou, Gil, você não conhece ninguém que quer trabalhar aqui para dar a pedra, falar dos rateios, photoshop, ficar em frente ao photoshop? Falou, olha a chance para você aí. Como se fosse o plantão. O plantão lá dentro. É engraçado como as coisas acontecem inusitadas, né? Você do nada Do cai nada. E aí fica. Você vê? Aí, Cidade Jardim não dava corridas às quartas-feiras e dava em São Vicente. É. Eu trabalhava numa indústria farmacêutica e eu comecei a ir no hipódromo de São Vicente, porque eu morava lá em Santos, na Pinheiro Machado, esquina com a praia, né? No Canal 1, né? Aham. E eu ia para o hipódromo de São Vicente na quarta-feira. Aí, uma quarta-feira à noite, o Nilson Genovese é o que transmitia para a rádio as corridas de São Vicente. Nilson O Pai. Nilson Pai, Nilson falecido. Pai. Ele era um apostador emérito. E acho que ele furou alguma acumulada dele. E eu ficava lá com o tal de Caruso, que era locutor interno. E era, como é que se diz? Fazia muitas músicas de carnaval. E na Rádio América Compositor. tocava muita música de carnaval. 3 meses antes do carnaval. Aí o Nilson falou, Caruso, irradia esse páreo aí, que eu vou descer. Eu vou pro jogo, ele falou. Assim. O Caruso falou, o homem tá louco. Eu nunca irradia uma corrida. Irradia você. E aí caiu de paraquedas. É, né? mas não caí de paraquedas, porque lá a farda preta era número 1, azul marinho 2, azul bege, azul claro 3, Ah, era vermelho assim. escuro Tinha que 4, decorar. vermelho claro 5, assim. E a iluminação não era contente. melhores. Não. Aí comecei a irradiar na reta oposta, eu não enxergava nada, não tinha binóculo. Mas olha que Porque ele bela era escola. pequeno, né? Mas na entrada da reta eu fui me acertando, mas levei umas vaias. Daí o Nilson falou assim, você vai trabalhar comigo. Aí fui trabalhar com ele na Rádio Apolo. E aí Ele come- saiu da América, foi para a Rádio Apolo, que também era do Dorival Macedo de Abreu. E aí começa Daí isso. começa a vida. Aí, em 1980, o Ford Arida, que era o locutor, aliás, um grande narrador, Super. que Deus o tenha em bom lugar, ele era meio sisudo, sabe? Ele não podia ver ninguém andar ali atrás das cabines, que ele achava que queria pegar o lugar dele. Mas ele era um excepcional narrador. Tanto é que ele ficou o locutor-chefe da Rádio América. Depois aí o Dourado o contratou, entendeu? Vocês trabalhavam juntos, ele e Fausto Macedo? Trabalhamos juntos. E aí o que aconteceu? O Ford Arida foi fazer uma prenda da Pestalozzi na Social no Natal de 1980. E ele teve um infarto do miocárdio Ali? ali, e morreu ali. É. Aí o que aconteceu? O Jockey Clube ficou sem narrador interno. E o Jockey não queria nenhum narrador viciado. Viciado no que digo, locutor já Que com tivesse vício de sido, transmissão. né? Então, tiveram vários candidatos, mas eram caras que já passaram por rádios e tal. E o Caetano Liberatore era o chefe da comissão de corridas. E o Caíto Bianchi, que era dono do Aras Paraíso, e procurador do Aras Expert, né? Sim. Eles fizeram um concurso para narrador interno. Aí me candidatei com vários outros, né? E no final eu fui escolhido. Aí Por que tive será, né? E assim começa. E assim começa. Meu Aí Já eu a tive que qualidade já comprar um- estava nascendo Aí nessa eu tive época. que comprar um binóculo, né? Aí eu conheci um japonês chamado Kazu, que também foi antes do tempo pro lado de lá. Ele falou assim, eu vou te dar um presente. Me trouxe um açaí Pentax 10 por 50, que já era melhor que o binóculo do Jockey, né? Que era gás. E eu fiquei trabalhando interno com o Camacho, o Rubens Camacho, que nunca quis ser locutor do Jockey de corridas. Ele era locutor interno só para confirmar o páreo.
Falei, Camacho, por que você não irradia um páreo? Não, só quero confirmar. Ele era evangélico, ele não admitia estar trabalhando no jockey, mas tinha que cumprir o desiderato do homem lá de cima, né? E foi assim que eu comecei. O começo foi muito difícil, porque Pode falar, desculpa. eram muitos páreos e Muitos tinha cavalos. corridas 5 dias por semana. Aí eu falei com o Caetano para contratar um outro narrador para trabalhar comigo, né? Para dar um pouco Aí suporte, veio o né, Nilcinho, depois o Nilcinho, por ser leiloeiro, tinha leilão todo dia, ele saiu, ficou pouco tempo. Aí veio o José Domingos Lancelotti, que era dono de uma bela voz, mas ele não tinha A ginga para narrar. a ginga para narrar a corrida. Ele falava, descrevia o páreo, mas ele era muito temeroso para ver, fala assim, um cavalo vem por fora, eu falo, vai dominando. Às vezes nem dominou, eu falo, vai dominando. Ele falou, tenta, o cavalo já tinha dominado, mas ele ficou comigo acho que uns 10 anos. E aí eu segui essa carreira de narrador, né? Aí as corridas foram diminuindo, mas era muito difícil, eu vou te explicar por quê. Porque à noite o jockey queimava pneus para inibir a neblina que caía dentro do hipódromo. tinha isso. Tinha que queimar pneus. E a fuligem caía na casa dos milionários Todo mundo e os ficava- caras processavam o jockey. O jockey tinha que mandar pintar as paredes das casas lá, por causa da fuligem. Aí o jockey transferiu a iluminação branca para uma iluminação amarela. Mas o problema, sabe qual era? É que à noite só corriam cavalos de 4 anos para cima, de segunda e quinta. Não eram potros. E as fardas eram idênticas, porque o jockey tinha 3.000 proprietários. Era muita coisa. Era muita farda igual. De Cruz de Santo André, de Nossa. Cruz de Lorena, preto e branco e vermelho, branco, preto e vermelho, boné azul, branco, preto e vermelho, boné branco. Meu, que Era uma confusão. coisa que você tinha que ficar com um papel Gigante. gigantesco ali, fazendo já uma memorização, não podia conversar com ninguém. Para poder... Aí o Lancelotti faleceu. Aí o Zico, já na época, era o presidente do jockey, ele me chamou e falou, você vai ficar sozinho. Porque eram só 3 corridas, você vai ficar sozinho. E eu fiquei sozinho. Mas apareceram muitos gaviões por ali. Sem pena, sem bico. Entendeu? O cara que fala, eu irradio de costa. Eu falei, mas se irradia de costa, você não vai ver os cavalos. Pô, tá brincando. Né? Se ele sabe quem é. E aí é que entra. Aí o Bala começa a trabalhar na TV Jockey, porque a TV Jockey começou internamente só para as agências, né? Depois que apareceu a KTV em 96. Você sabe que, eu vou lembrar, tô lembrando aqui, eu sou do interior, Sim. uma cidade quase 500 quilômetros daqui de São Paulo. Qual é? Pompeia. Tá. Do lado de Marília. Sim. Então, interiorzão. E eu sempre fui apaixonado por cavalo, e aí quando eu conheci o mundo do cavalo de corrida foi pelo Estadão. Sim. E aí eu lembro de ler aquelas... às vezes eram 2 páginas. 2 páginas, exatamente, desde a terça-feira já o programa branco. Falando E dos depois- aprontos, sim, eu sim, ficava lendo entrevistas. aquilo. Cabeças de cavalos. Nossa, era um negócio fantástico. E eu ficava viajando naquelas 2 páginas. Também porque a família Mesquita sempre foi ligada Sempre ao foi turfo. ligado. Ao turf. Então, o Aras Jornal Oveira, da né? Tarde, Estado de São Paulo, mas tinha tudo, Diário da Noite, Diário Popular. Agora, lembrando de uma coisa, eu falei, acho que 2 dias atrás, conversamos no telefone, bastante demorado, ele vai vir aqui, já me confirmou, você está intimado, Lineuzinho. Sim. Conversando com o Lineuzinho, eu peguei e falei, Lineu, você não tem noção da importância, quer dizer, você tem noção da Claro sua que importância, tem. da sua família, mas da minha história, porque eu estava lá no interior, era um garoto, e aí o que me chamou a atenção foi o Itajara. Itajara. E aí aquilo me criou um imaginário na cabeça, já que eu não frequentava Sim. nem Rio, nem São Paulo, que aí quando eu tive a oportunidade de vir para cá, eu quis conhecer esses templos sagrados Sim. do turf. Na minha época de começar a frequentar, quando eu cheguei para trabalhar aqui em São Paulo, que foi em 1994, tinha corrida na quinta-feira à noite, Sim. né? Era que eu ia comer coxinha creme. Bárbaro, nossa, bárbaro. era Delícia. A Sim, jornada aquela de coxinha quinta era creme. espetacular. Nossa, as coisas. A primeira vitória que eu tive como proprietário foi numa quinta-feira à noite com uma égua 4 de milha convidada para correr Sim. aqui. Aí a gente veio fazer aqueles páreos Sim. de 4 de milha e vim, mas era fantástico. Queria perguntar para vocês, porque para mim foi isso que motivou, é que vocês estavam inseridos aqui em São Paulo. Eu tinha que criar essas ilusões na minha cabeça. Quais esses craques, você falou quando você começa a trabalhar, e quando você começa a trabalhar, que cavalos passaram? Vocês lembram que você que narrou e você que estava ali e convivia com isso?
Olha, é que a minha memória é anterior a isso, a eu começar a trabalhar, né? Porque meu pai entrava para as corridas e eu ficava no carro com a minha mãe. Então, até hoje... Nessa época, quais eram os... Passando os teus jockeys craques? ali para ir para a seta de partida, eu conversava, o Ávila, enfim, para dar um exemplo. E naquela época, um pouquinho antes disso, Cacique Negro, sem dúvida Cacique nenhuma, Negro. foi um divisor de águas, eu acho, na criação. Um animal que não tinha muito papel, mas tinha um foi- coração, foi tríplice coroado. Sim. E foi, na verdade, quádruplo coroado, que naquela época não Tinha, tinha como quádrupla coroa o Jockey Clube de São Paulo, que ele ganhou também. Filiação dele é um Curiaque em exótica. Tatu com cobra. Exatamente. E também o proprietário não tinha muitos cavalos, o treinador não treinava muitos cavalos, o jockey não montava muito. Quer dizer, tinha que ser o Cacique Negro. O Lázaro Vieira Camargo, o treinador, e o Tacílio Camargo, isso aí. o jockey. Então, e os cavalos, você falou do Linneu, né? Licelote. Vamos lembrar. Lizelote e a égua. Corriam os cavalos de parelha, às vezes. O e Linneu, chamava ele, atenção. na época, não cortando, já cortando. Não, tudo bem. O Linneu de Paula Machado, na época, os jornais escreviam assim. Eu lia porque meu pai já me colocou na minha cabeça que eu tinha que ficar com ele de sábado e domingo, torcendo para os cavalos deles. Até arrumei encrenca com meus irmãos e tal, por causa deles, não, comigo, né? Não queriam, porque eu era garoto, né? Claro. E o Linneu, por exemplo, ia estrear uma égua chamada Roleta, né? Aí a Nicolau Schecker, da Gazeta Esportiva, escrevia assim, mais um produto da fábrica, é barbada. Sem nem saber Ao o que respeito. que é. Você entendeu? Aí, no outro páreo, ia estrear um potro, vou falar aí um nome até esquisito, Saci Pererê. Mais um produto da grandiosa fábrica Linneu de Paula Machado, é largar E acabou. e ir pro disco. E realmente Era o maior aras do Mas Brasil. era. E a qualidade genética deles É, era impressionante. Não, e não é que eles ganhavam de qualquer cavalo, não, porque tinham adversários praticamente à altura. Você tinha um Ara São Bernardo que treinava os cavalos na praia. Quer dizer, que isso era um diferencial na época também, né, Casella? Trabalhavam os cavalos na praia. O Rostovorovski, que era o treinador, e o São Bernardo também tinha linhagens excepcionais. Foi um dos melhores cavalos que eu vi correr, que até hoje é uma das paixões que me fez ficar mais apaixonado, o Cartier Latam. O animal que ganhava milha em São Paulo e ganhava milha no Rio. 2 aqui e 2 lá. Exatamente. Foblas e Fug. Um Exatamente. cracaço. Então aquilo vai alimentando a sua paixão. Não. O esporte, e não é o nosso esporte, qualquer esporte não vive sem ídolos, né? Não, exatamente. Se E não tem um tiver- detalhe, o Linneu importou Formasteros, um cavalo francês, filho do Asteros, ele era o chefe de raça. Chefe de raça. Então eram 60, 70 produtos que nasciam num ano. Porque o Ara São José Expeditos, que passou depois, porque era assim, era Ara São José Expeditos e Aras Rio Claro. Rio Sim, Claro, que era- Rio quem é Rio Claro, Claro é o e o Aras. São José Expeditos em Lorena. Entendeu? E aí corria em nome do estúdio Linneu de Paulo Machado, o português, né? Que ele é um senhor de Portugal. E quando corria, a farda era ao contrário. Não, a farda era sempre a mesma, ouro costuras azuis. Então, mas Não. e tinha a farda Aí azul com o costuras... pai do Linneuzinho, que foi presidente do Jockey Clube do Rio, ele tinha uma farda dele ao contrário. É. Era azul com costuras ouro. Essa farda você Exatamente. não pode usar nem a do Linneu. Eles não permitem, É o respeito, entendeu? né? Lógico. Então, o Formaceros, ele ficou... O Linneu não fazia leilão. Depois, no final de vida, quando ele viu que realmente ele já tinha cumprido com o compromisso de fazer o turf grande, ele passou a fazer leilões de alguns cavalos, né? Aí ele trouxe o Ever Mas Ready, até então era consumo próprio. tudo. consumo Era, próprio. era. Por isso que era a fábrica, o apelido. Fábrica Linneu estreia Mas em esses cinco. aras pouco vendiam, né? Tinham 3 Se jockeys vendiam. argentinos, olha. Luiz Vargas era jockey e cortejador. René Zamúdio, todos chilenos, era jockey e cortejador, que trabalhavam. O Linneu tinha dois treinadores, Oswaldo Ulloa e Andrés Molina. E no Rio de Janeiro, 2 treinadores. Hernani de Freitas, que era um campeão, e um outro agora que eu não me lembro o nome. E nessa época, como você tinha prêmios bons para ofertar, então vinha cavalo de fora. Então vinha o cavalo do Chile, veio um cavalo chamado Trenzado, do Chileno, Chile, com o jockey Henrique Araia. E o Linneu contratou o Henrique Araia para montar aqui. Então acontecia isso também, Exatamente, entendeu? mas Os ele só cavalos vinham, contratava- alguns ficavam. Só jockeys chilenos. Luiz Gonzalez, que foi um fenômeno, né? Um dos maiores jockeys que passaram pelo turf sul-americano, Sim. ele era chileno.
Aí o Araia, infelizmente, teve um acidente, né, Jair? Teve Era um acidente jogaço na raia, também. e mesmo acidentado, depois fez a recuperação que deu para ser feita naquele momento, ele voltou e ganhou 40 corridas, ainda se arrastando para montar um cavalo. Então, não, era a qualidade que você tinha jockeys naquela época. Excepcional. Nessa, vamos falar um pouquinho mais perto. Você tinha, ao mesmo tempo, Barroso, Quintana, Bolino, Luiz Rigoni, tudo Dendico junto. Garcia Júnior. Era muita Não, qualidade. Era Dendico muita Garcia. qualidade de cavalos e de profissionais. Deixa eu aproveitar vocês, eu sempre quis fazer essa pergunta. A vida inteira a gente sempre escuta, vou voltar um pouco, falando do Cacique Negro, que Sim. era tatu com cobra, que Sim. não tinha nada e que foi o que foi. Vocês que tiveram a oportunidade de conhecê-los fisicamente, morfologicamente, ele era diferente ou não? Não era um cavalo Era um cavalo diferente, comum. Era um cavalo comum. Era Mas também eu tinha tenho que ser. Tinha tenho que que ser. dar um adendo aí. É. Na época que o Cacique Negro se tornou tríplice ou quádruplo coroado, Sim. não existiam animais A altura. à altura. Altura. Não era como tempos atrás, que você correu um grande prêmio São Paulo com 22 inscrições. Aham. E vinha cavalo do Peru, Pelo menos 8, 10 com muita chance. Sim. Peru, Uruguai, até da Venezuela. Por causa dos prêmios. Vinham de todos os lugares da América do Sul onde tinha hipódromo. Então você pegava um grande prêmio São Paulo, os argentinos vinham com a pompa, Vinham. entendeu? Vi cavalos argentinos fenomenais, né? Então, Pensar que eles dominaram isso e hoje a gente está tendo um gostinho de mostrar. Exatamente. É a evolução da criação. Exato. então você pegava um cavalo chamado Timão, que foi tríplice coroado, Aham. Que era depois da- virou Aras. que virou Nome de que era Aras. do Mondesir. Timão era da Zélia Peixoto de Castro, Aham. que é da família do Totão lá. aham. Não é verdade? É. Aí você tinha um quiprocó, um egoísmo, um zuído. Cavalos do Rio de Janeiro que vinham em São Paulo e faziam uma festa. Nessa época, sempre São Paulo e Rio brigando por Sim. protagonismo. São Paulo tinha um protagonismo nessa maior. época Era de maior. maior. O João- Comparando a cidade de São Paulo com a cidade do Rio de Janeiro. Era as essa. devidas dimensões. Exatamente. São Paulo ajudou muito o Rio. E que não me venha ninguém falar que isso aí é mentira. Porque o João Ademar de Almeida Prado, quando era garoto, ele mandava ambulância para o Rio de Janeiro. Na decadência do Turf Carioca, onde os bookmakers mandavam nas corridas, o Francisco Eduardo Linneu de Paula Machado, né? Ele era o presidente e ele teve que... Não tinha como condições, é como hoje Cidade Jardim, as apostas decaíam porque só se jogava em bookmakers. E tinha um tal de Picuinha lá, que era o chafariz, né? Sim. O chamariz de tudo. Aí São Paulo ajudava, pagando conta de água, de luz. Você entendeu? Parceria Infelizmente que não tem que tenho ter, mais né? esses jornais porque o tempo os consumiu, ficaram fofos, moídos, né? Mas São Paulo sempre foi, matéria de turf, superior. O Grande Prêmio Brasil é uma história diferente, entendeu? Que teve aquele páreo do El Aragonês, do Mangangá. Por isso que às vezes eu falo, Jair, parece o Mangangá. Porque eu era garoto vejo esse- e o locutor do Rio, o Teófilo, falava, esse Mangangá não existe, isso é um fenômeno. Ele tomava a ponte e tchau. Pergunta para os dois. Você é mais fácil, você é mais difícil. Vocês se inspiraram em alguém para criar o teu modus operandi de funcionar? Tipo assim, na tua função de turf, de mestre de antessala, sim. de fazer um negócio, existia alguma Não. coisa? Nada, você teve que criar Não, do fui zero. buscar no esportes quando eu trabalhei. Nos outros Osmar esportes, né? Santos e companhia, os repórteres. Essa Porque- foi a minha escola. Antes de você não existia Não. essa função. Não. Não. No teu caso, como locutor, você teve uma inspiração? Bom, o Hernani Pires Ferreira, eu Oh, quando Deus só o ouvia tenha. a Excelsior, Rádio Excelsior, que hoje é CBN, ele retransmitia os páreos no intervalos de Cidade Jardim com o Vicente, ele retransmitia os páreos do Rio. E quem transmitia era o Hernani Pires Ferreira, que ele era o segundo locutor do Fernando Valente e do Teófilo Vasconcelos, que eram 3 locutores lá. E eu gostava da transmissão do Hernani Pires Ferreira, porque a dicção dele era perfeita, a voz dele era uma melodia. Guinness Book, né? Ele tá no Guinness Então, Book. Vamos falar eu fiquei- o maior número de palavras em Número- tempo. Eu treinava na minha casa assim, ficava treinando e falava, porque ele falava, en passant, de passagem. E o engraçado dele, que eu vi algumas coisas já, é que você entendia, né? Não é que é falar rápido. Sim. assim, Não, sim. Ah, entendi. sim, porque o mais importante é isso, né? Foi uma voz melodiosa que eu ouvi. Tinha um outro narrador em São Paulo, chamado Otávio Rocha Filho, que também era um grande narrador, mas ele nunca teve espaço.
Não deram espaço para ele. Então, ele, como era funcionário da citada Anvisa hoje, ele resolveu abandonar a profissão da Rádio Piratininga, que ficava na 24 de maio. Mas eu fui me espelhando no Hernani, tanto é que depois que eu fiquei locutor sozinho no Jockey, o Hernani ele já estava declinando à noite nas transmissões. E ele tinha a mulher dele, que Deus a tenha em bom lugar junto com ele, ela estava muito doente. E ele que tinha que cuidar da mulher, porque uma curadora custava caro, o locutor de turf nunca ganhou um salário à altura do que faz. Porque não é locutor de futebol, que hoje tem 300 locutores de futebol. Irradiar futebol hoje numa TV de 200 polegadas é fácil. E mesmo assim, tem alguns que trocam o nome dos jogadores, não é? Então, o que acontece? Eu fiquei amigo do Hernani. Por quê? Eu irradiei um páreo, que depois eu vou transmitir esse páreo aqui, e ele me ligou em casa. Poxa, ele pegou o telefone com o Luiz Urubatã, que eu conversava muito com o Luiz Urubatã Carlos, que era locutor do Rio. Ele era o segundo do Hernani. Aí o Luiz falou, o telefone da casa dele é esse aqui. Aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, olha, eu estou me espelhando em você, você é o meu professor. Então ele começou a me dar algumas dicas. Olha, aqui na Gávea, a reta oposta sai muito ligeira. É ao contrário de Cidade Jardim. O que você tem que fazer? O ritmo fazer é o páreo ligeiro aí na reta oposta. Entendeu? Como se fosse aqui na Gávea. Por quê? Com isso você vai desembaraçando a sua tonalidade de voz e você vai com a memória se acanchando na curva da Vila Hípica. Quando você vê que você não vê um cavalo, que você não consegue dar uma lembradinha, quem é que vai lá por fora, porque você só vê o boné e tem 3 bonés brancos no páreo, né? Você volta para o primeiro colocado. Primeiro fulano, segundo, até você achar aquele cavalo que vem por fora. E foi assim. Foram nuances técnicas. Infelizmente, ele foi homenageado no Rio no domingo e na segunda-feira ele foi demitido do Jockey Clube do Rio. Puxa. Então isso é uma lembrança triste que eu tenho. Casella, o teu páreo o tempo inteiro lá em cima, que eu não conheço, você fica no binóculo, fica na TV? Hoje pego as partidas pela televisão, né? Que porque, é mais fácil. Mas antes, lá atrás... Para você ver quem larga mal, né? Porque de lateral, às vezes o cavalo fica no box, você não viu que ele não largou. Então você tem que ver. Hoje são 2 imagens, né, Jair? Sim. Tem a de frente e lateral. Então você pega. Às vezes a gente até encrenca com o pessoal da TV. Por exemplo, nos páreos de 1000 metros. Eu sou franco em falar. Porque tem um páreo de 14, que nem sábado agora. Potros, primeira vez, algumas fardas diferentes. Tinham 6 fardas vermelhas no páreo. Eu falei, meu Deus do céu, 6 fardas vermelhas. E só com a experiência. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar aqueles animais que estão sendo mais comentados lá no paddock, né? Eu cheguei no jockey e perguntei para um treinador, para o Deck, quem são os ligeiros? Ele falou, o meu cavalo é ligeiro, esse cavalo do Antenor Melegol é ligeiro, esses 2 cavalos do Pelanda são ligeiros. Então eu falei, vamos me cercar nesses animais. Copa Velocidade. E foi. Mas, se você não pegar a partida até a variante, a transmissão vai para o vinagre. Você já não consegue mais. E você pode irradiar 999 páreos direito, e um que você erra, o martelo soa lá embaixo. A casa cai. Como acho que a grande maioria, você só olha o erro e não 40 e tantos anos de... Mas isso faz parte... Olha, vou até te falar um negócio. Um dia de sair do Jockey, era um dia de grande prêmio de São Paulo. E você sabe, nesses dias você fica mais tenso. Porque hoje os páreos são mais vazios, né? Mas naquela época eram primeiro com 12, segundo com 13, terceiro com 12, com 10, 11, 12. Era muito cavalo. E era todo mundo vai pra frente, né? Todo mundo quer ganhar nesse dia, né? Eu teve um páreo lá que eu me atrapalhei. Acho que era um 6º páreo, numa milha. Corriam 16 éguas. Quando eu saí, cheguei no estacionamento para vir embora, o cara falou, pô, você errou aquele páreo, o cavalo ia em 4º e você pôs ele em 6º. Eu falei, sabe o que você faz? Não. Sobe lá e põe a bunda na minha cadeira e irradia você. Não é fácil. Não. Vai lá depois. Você está entendendo? O Jair Bala manda muitos abraços. Eu falei, sabe o que você faz? Compra uma rádio e fica lá do lado. O que você quiser, né? Exatamente. As pessoas assistem, têm um carinho muito grande. Eu não vou falar das pessoas. Sem elas não adianta, não tem televisão. Não existe o nosso esporte. E a minha você estava perguntando da escola, né? O mais importante para mim foi o ao vivo.
repórter, o ao vivo. É o Faustão, né? Quem sabe... Mas porque... Aí você pega, que é o meu caso, vou pegar um jockey que ele acabou de ganhar um grande prêmio. Às vezes acontece alguma coisa que você não domina. Eu, por exemplo, tenho 2 exemplos que aconteceram comigo, não faz muito tempo. Um no Grande Prêmio São Paulo com o Wagner Borges e o outro no Osaf com o Ângelo Márcio Souza. Uhum. O Ângelo Márcio Souza montou e ganhou com o Grande Aiesk. Uhum. E é claro, eu fui nele. E aí, aquele afã de ter ganhado um Grupo 1, acabado de ganhar um Grupo 1, essa égua corre, pá! E foi. E foi. Mas aquilo saiu, ecoou até na Lapa. E a segunda foi o Wagner Borges, ele montou um cavalo chamado Universal Law, um cavalo craque. Hoje é reprodução lá no Vale Verde. Até um abraço para o Dr. Zico e também para o Sérgio Coutinho Nogueira. E o Wagner Borges tinha sido muito criticado, porque ele praticamente botou fora o latino-americano, entrou terceiro. Todo mundo tentando fazer a cabeça do Sérgio Coutinho Nogueira para trocar de jockey. Os palpiteiros, tira, isso daí não existe. Não sei. E o Sérgio manteve o Wagner Borges. E ele foi e ganhou o Grande Prêmio São Paulo. Você imagine como estava a garganta dele na repesagem. Aí eu fui nele. Soltou os... E aí fez um gesto com a mão, vocês vão tudo tomar caju, e não sei o quê. Aí eu desliguei o microfone e falei, garoto, você está começando, esse não é o caminho. Segura o disco, isso eu aprendi de criança com o Selmar Lobo, com o Dr. Alceu. O disco de chegada é a maior resposta que você possa dar. E aí ele foi tirar fotografia, o patrão dele, o Sérgio Coutinho Nogueira, também fez uma reprimenda e tal. O menino humildemente voltou, eu abri o microfone para ele e ele pediu desculpa para todo mundo. Que era o certo a se fazer naquele momento. Então, quando você está ao vivo, acontece. Eu já chamei um treinador de animal, porque o treinador era F. Luzardo, e no par ele tinha um cavalo chamado Luzardo. Muito bem, estou aqui a hora do animal Luzardo, era o treinador. Então, mano, você está entendendo? É o que eu falo, é o ao vivo. Então, ninguém tira isso. Quando começa o ao vivo? Quando você já entra fazendo ao vivo? Já. A nossa transmissão é toda ao vivo. Não, sim, mas estou falando na história do jockey. Já tinha ao vivo. Já foi sempre do... Já. Mas aparecendo você na tela ou já quando eu comecei, atrás? Já. Tá. Então a tal da TV Jockey, você assume essa função? Eu comecei a trabalhar em 96. Aí, um ano, e eu era para ser o reserva do Casella como locutor. Eles estavam procurando um locutor. Mas eu pensei que fosse só voz. Não, você já começa na TV. E aí, a ordem de cima foi a seguinte. Então, já é você que já tem experiência como repórter e tal, você vai fazendo as reportagens, qualquer coisa que se precisar, você entra como locutor. Só que aí eu comecei a fazer as reportagens e nada de voltar como locutor. E a mesa do Turf era o Nelson Bruno Sila, que foi gerente de marketing, era locutor também, que apresentava. Um ano depois que eu comecei, o Nelson Sila saiu de férias. Quem foi apresentar no lugar dele? Eu. Você foi... E aí, nesses 30 dias, a diretoria entendeu que deveria ser eu, o novo apresentador. Aí eu estou lá até hoje. Então a gente entra no ar. Por exemplo, agora, amanhã, não sei que dia que a gente vai passar, mas sábado. Sábado, o primeiro par é 1h15, né, Casella? Eu abro a mesa às 11h30. Então eu fico ao vivo, os convidados vão embora, das 11h30 até o último par, às 6h. Então, a nossa transmissão, 6, 7 horas ao vivo. Eu brinco que nem o Silvio Santos ficava 7 horas ao vivo, era gravado. Mas, enfim, então é muito dinâmico. Muda. E nesse período todo de vocês trabalhando junto, vocês já viveram os áureos momentos do jockey, celebridades e tudo mais. Quem for, acho que num vídeo recente do grupo PHD, aparecia alguma dessas imagens. E todas dessas celebridades, Hebe Camargo, um ator lá que eu via, Lima Duarte. Lima Duarte é cavalo de corrida, né? Ele era apaixonado. Por cavalo de corrida e tudo mais. Nesse momento, você era o responsável por fazer essas... Até hoje, né? Até hoje você pode fazer isso. Não, já passaram pelo microfone. Muita gente. Muita gente. E eu tenho vários exemplos de humildade dessas grandes personalidades. O Emerson Fittipaldi, por exemplo, estava almoçando num aniversário de família nos salões lá dentro, que era vedado ao público entrar. E aí eu pedi para uma mensageira, que elas também ajudam nesse primeiro approach, essa primeira aproximação. Puxa, seria legal entrevistar o Emerson Fittipaldi. Pois ele saiu de onde ele estava e foi lá fora encontrar comigo para fazer entrevista. E ao contrário também já aconteceu. Por exemplo, o
o Najinarras, que tinha o Aras Inchala. O Locris. Ele levou algumas vezes, e uma das vezes ele foi com o Omar Sharif. E eu falei, pô, só faltava o Omar Sharif vir aqui e eu não tentar entrevistá-lo. Eu fui e fui barrado pelo Najinarras. Então acontece também. Dos dois lados. Otávio Mesquita não quis dar entrevista. A Adriana Esteves uma vez, não, aqui não, porque tá tudo fechado, é meu aniversário e tal. Aí dá vontade de você falar para ela, tudo bem, eu respeito a tua vontade, né, e tal, enfim. Por incrível que possa parecer, pelo que a mídia fala, a pessoa mais simpática que eu entrevistei, por 3 vezes, saiu de onde estava almoçando, parou o almoço para vir me atender, Adriane Galisteu. Ah, é? É. Que fantástico. Surpresa, né? Surpresa, é. Para você e para muita gente. Mas eu que estou ali, eu sei quem é quem. Tom Cavalcante, já todo mundo. Zagallo. A gente não tem noção, já que a gente fala para o Brasil e não para o ambiente do turf só, Sim. não para o ambiente do puro sangue inglês, a gente não tem noção, eu sempre gosto de reforçar isso, da importância daquele espaço como lazer da cidade de São Paulo, né? Eu fiz uma entrevista com o Zezé de Camargo e Luciano, eles estavam juntos ainda, já faz uns 15 anos. Foram gravar um clipe lá e parei para conversar e o Zezé falou a seguinte frase que me marcou muito, até hoje eu penso nisso. Ele falou, puxa Jair, quem passa pela Marginal não sabe que atrás desse muro tem um verdadeiro complexo de entretenimento. Então muita gente não sabe, precisa saber, a gente precisa atingir. Por isso que a gente precisa muito da mídia, que a mídia seja generosa conosco, a grande mídia, e mostrar o turf. A gente tem várias histórias de humanidade mesmo que aconteceram no turf, e depois ao longo ainda vai dar para eu falar. Uma coisa que eu vejo assim, eu não me canso de falar isso todas as vezes. Por favor, levantem da onde estão, vão para o Jockey Club, entrada franca, porque todo mundo que eu falo que sou do mundo do cavalo, mas tem que ir de gravata, tem que ir de... Você precisa ser sócio? Você precisa quanto ser sócio, paga? quanto paga, as pessoas não têm noção. Até hoje, porque o Jockey Club de São Paulo é um dos lugares mais bonitos da cidade. Aquele Skyline não existe. Não existe. Então tem muita matéria sendo feita lá, usando como pano de fundo o Jockey. E você conversa com as repórteres da Globo, da Bandeirantes, do SBT... a pauta, eles não têm noção do que é o jockey. A mesma pergunta, todo mundo faz. A mesma pergunta sempre. Quanto paga? Que precisa vir de paletó? É a mesma história que você falou. Tem que apostar. Falo, gente, você pode passar a tarde inteira no jockey e não gastar um tostão. Vai ficar chato, mas... Tem estacionamento. Compra uma pipoca. Exatamente. Então, eu tenho certeza, rapaz. Eu e o Casella, a gente que viveu o bom, o ruim. E agora temos também muita esperança e muita, não dá para dizer certeza, mas muita esperança mesmo nesse novo conselho que assumiu recentemente, de que o jockey tem sim capacidade, potencial enorme. A gente viu o que é o turf no mundo, né? Um esporte pujante, a cada ano recorde sobre recorde. E você que viaja também o mundo inteiro sabe, nenhum hipódromo do mundo hoje, exatamente hoje, sobrevive só com aposta. Sim, é tudo. Então você precisa muito do entretenimento. O jockey chegou a ter no mesmo ano Lollapalooza, Casa Cor, Que Bazar, Cinema ao Ar Livre. Você vai vendo. Todo final de semana corridas, e isso ao longo do tempo foi sabendo 2 coisas que o jockey perdeu um pouco o bonde da história. A não renovação dos filhos dos criadores, dos filhos dos proprietários, não aproveitou isso, e também, o que eu acabo de dizer, os eventos. Mas isso, se Deus quiser... Já está voltando, né? Já estão voltando os casamentos. Bons ventos que voltem para lá. Com certeza. Porque isso... Que vem um bom minuano aí. Porque essa ida da pessoa lá, sem ser ligada ao cavalo, acaba podendo ter a oportunidade de conhecer aquele espaço e ali ficar pelo cavalo, né? Não tem a dúvida. Inclusive, a gente fez um programa durante 5 anos chamado, que foi até precursor, antes dos podcasts, chamado Papo de Turf, que era, a intenção era exatamente, o objetivo era exatamente esse. Bater papo sobre turf. Mostrar o turf na sua essência, fazer um raio-x do turf para quem não conhece. Porque muita gente vai ao jockey, tá lá, olhou, o cavalo correu, virou as costas, pegou o carro e foi embora. Não sabe que até chegar ao ponto de um cavalo entrar no partidor para correr, quanta gente... começou lá no Aras, na escolha do Garanhão, e aí vai. Então esse programa Papo de Turf, a gente mostrou toda a cadeia. Veterinário, cavalariço, treinador, jockey. Você, para pôr um cavalo na raia, precisa de no mínimo 8, 9 profissionais. É o ferrador, é a mulher da farda, é o jockey, é o treinador.
Então Mas- as pessoas não sabem. Hoje tem uma estatística no Ministério da Agricultura que diz o seguinte: a cada potro de esporte de alto rendimento nascido, seja Que é o caso. turf, que é o caso, seja três tambores, o que for, você emprega direto e indiretamente 10 pessoas. Vai vendo, falei 8, 10. Não, Sim, no sim, potro. sim, Então, sim, se a gente potro. falar o quanto que a gente pode elevar a criação nacional de incentivar isso, o quanto que essa, que eu gosto de chamar de indústria, pode gerar de benefício para o Qual país. é a menina dos olhos do governo? Praticamente a menina dos olhos. O agronegócio. No que nós estamos inseridos. E não exato. estamos. Nós temos que ser reconhecidos como uma parte significativa desse... O governo tinha que ter um pouquinho mais de carinho, de cuidado, né, com a nossa atividade, né? Merece. Merece. O que você falou gera empregos diretos e indiretos. E movimenta uma cadeia gigantesca. Vamos falar de gente agora. Vamos. Falamos de Tô cavalos. falando muito, Casano. Mas deixa eu te contar um caso. Conta. O Você está Donald aqui Trump- para contar O isso. Donald Trump, É. o presidente dos Dos Estados Estados Unidos, quando lançaram no Brasil, aqui em São Paulo, o filme King Kong, com a Jéssica Lange, Sim, aquela lourinha, ele veio ao Jockey Clube de São Paulo. foi. Veio ele, Telly Savalas, Opa, o Kojak. Omar Sharif e mais a Jéssica Lange, que acabaram até indo tirar fotografia com o cavalo do Matias Marquilini, do Alas Rosa do Sul. E mais um outro ator que agora não me vem à memória. Na época, Casal adora cinema, você já viu, né? sou cinéfilo, Cinéfilo. gosto de cinema. Aí, na época, o Jô Soares estava almoçando com a Sandra Barsotti, que era a namorada dele. Ele foi o intérprete em algumas conversas Sim, com o lógico. Dr. Hernani de Azevedo Silva, Pai do que era o Nani. presidente do Jockey Clube de São Paulo, Avô do Nani. Avô do avô Naninho. do Naninho. Ele queria incorporar o Jockey Clube por 30 anos. Primeira palavra que ele falou para o Telly Savalas, o Kojak, Kojak. com essa cidade, isso aqui vira um monstro na minha mão. Exatamente. Aí, Há 30 anos. Quantos Quantos anos ele falou? Nossa, Mais? faz- Mais 50 anos. 42 anos. Eu ainda não era locutor do Jockey, eu ficava na social. Aí levaram a proposta para o conselho do Jockey. Eram 40 conselheiros. Eles acharam que era improdutivo o Jockey, o Donald Trump, ser assenhorado por 30 anos do Jockey Clube de São Paulo, que como ele tinha um status financeiro muito grande, ele poderia até fazer um outro tipo de incorporação dentro do redor do Jockey Clube, essas coisas. Agora, É o que muita gente quer até hoje. você entende? Você vê que naquela época as pessoas viam aquele espaço, Já vislumbrava. aqueles edifícios de lá do Alto Que do não era Sumaré, metade do que é hoje, né? São que não haviam ainda aqueles grandes prédios ali na Marginal, né? 660 mil metros quadrados numa área mais É isso aí. valorizada. Vale, essa semana saiu uma matéria, 24 bilhões está avaliado o Jockey Clube. Não, é um negócio gigantesco. Aquilo ali é fantástico. Temos esperança que coisas boas irão Vão, também. acontecer. Olha, há muito tempo que eu temos não fé. vou trabalhar com tanta esperança como eu tenho ido nos últimos tempos. Que bom, Jair, que bom. Porque acho que Porque a energia só já proporciona... Exatamente. Nós Nossa pegamos- energia no- aí é que vai incentivar e Cê carregar vê, esses uma meninos coisa- aí para uma melhoria do jockey. uma coisa que ninguém comenta, né? Já passou, graças a Deus que já passou. Mas o Jockey Clube de São Paulo foi o único local, não só da área turfística, da área esportiva, mas prédios, fazendas, hospitais, eram os únicos que funcionavam. Tirando o hospital, o único lugar do mundo que não parou foi o Jockey Clube de São Paulo. Na pandemia. E eu e o Casella trabalhando, né, até somos... tinha risco, que naquela época ninguém conhecia a doença. E a gente continuou trabalhando. O Jockey Clube de São Paulo, todo mundo, agora fecha e não abre mais. E os seguiu. funcionários do Jockey com esse brio até hoje estão lá. O que tem ali de potencial... Nilcinho falou quando ele veio aqui, na verdade ele não fala disso do Jockey Clube de São Paulo, mas fala do Brasil. Sim. No Brasil, o turf não é um gigante adormecido, são vários gigantes adormecidos, né? Porque a gente tem um potencial incrível, visto aquele vídeo que a gente colocou no começo, que Com certeza. eu montei aquele vídeo exatamente para a gente poder ter noção de que é o turf no mundo. E que você é... tem travado conhecimento, você tem entrevistado pessoas. O Brasil exporta mão de obra qualificada
treinadores brasileiros fazem sucesso lá fora, veterinários brasileiros fazem sucesso lá fora. Você tem aí, tá aí, é só olhar, é só buscar aí na internet que hoje você tem. Hoje eu tive um call com uma... Não tinha a mínima noção, eu estou implantando lá dentro do nosso sistema de treinamento lá dos meus cavalos. A gente vai começar a fazer um parâmetro hormonal de exames hormonais. Cortisol e tal. E esse exame é feito com fidedignidade para um laboratório do Rio de Janeiro. Sim. E aí a gente estava conversando com esse laboratório do Rio de Janeiro. E aí me montaram uma reunião hoje com a proprietária, uma das sócias desse laboratório. Sim. Aí abriu a reunião, eu falei, tô aqui em São Paulo. Eu falei, onde você está? Estou no Kentucky. Ela é sócia desse laboratório, tem o mesmo laboratório lá há 40 anos, de uma brasileira que é sócia, líder no segmento de endocrinologia e análises hormonais para os cavalos. E aqui a gente não sabe. E a gente não sabe que tem uma brasileira que domina o mundo. E aí eu fiquei conhecendo Beatriz, um abraço, vai estar aqui assim que estiver no Brasil. E ela é sócia, junto com o americano, no principal laboratório de exames hormonais, chama BET aqui no Brasil, não tem nada a ver com aposta. No Rio de Janeiro e no Kentucky há 40 anos. Há 40 anos. E você tem uma profissional desse calibre, ela falou, Herbert, vim para cá para estudar e nunca mais voltei, sou apaixonado. São reverenciados no mundo todo. Um dos maiores jockeys do mundo, o João Moreira, feito na escolinha de aprendiz do Jockey Clube de São Paulo. Aliás, tem uma passagem boa. Vamos falar sobre essa história especificamente. Vamos falar sobre várias. Agora vamos falar dos profissionais que a gente já passou por ali, dos profissionais que o Brasil tem. Casella, como é a alcunha, quando surge a alcunha fantasma de João Moreira? Fantasma porque eu, quando era garoto, eu era fã do Luiz Rigoni. Primeiro porque ele era descendente de italiano, e o meu pai gostava de jogar jockeys que tinham descendência itálica, entendeu? E o Rigoni, ele era um demônio no Rio de Janeiro, né? Ele era um cara que ganhou com El Aragonês o Grande Prêmio Brasil. Ele era uma fábula, ele era um ícone mesmo. E ele sempre vinha por dentro. Não sei se os outros abriam de cansaço, ou ele sabia que a reta era grande e que o disco estava longe, então ele vinha por ali, aqueles que saíram ligeiros vão abrir. E ele era chamado de o fantasma da Gávea, Luiz Rigoni. Aí o João Moreira tinha passado por maus bocados em Cidade Jardim, era até para ser demitido da escolinha. Ele contou essa história. Aí o né? Quintana abraçou ele. Eu comecei a dar conselhos para ele, que ele ficava sentadinho lá Falava, calma, vai chegar seu dia. Seja sempre honesto com você. Se um treinador que não só tem um cavalo te pedir para você trabalhar, trabalha. Se aquele que tem 50 te pedir e você trabalhar e não vai montar, vai chegar o seu dia. Mas você está mostrando que você está aí dedicado. Disponível. E ele foi acumulando no cérebro dele que ele tinha que melhorar, né? O Gastão Massoli, que era o professor dele, começou também a ajudá-lo. Mas quem o mais ajudou foi o Ivan Quintana. Ele diz isso. Ele foi o pai do João Moreira. Aí o Tolu começou a dar algumas montarias para o João Moreira, principalmente à noite. O Dornelles também era treinador, era ligado ao Tolu, né? Sérgio Dornelles. E eu vi um páreo que ele entrou na reta, ele ficou ali por dentro, correu uns 10. E eu estou vendo que ele vai mais alto. Eu falei, esse cavalo está muito bem. Estou pensando, na hora que achar um espaço ele vem. Aí ele ia em sexto, eu falei, e em sexto vem o fantasma de Cidade Jardim. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Infelizmente a TV não tem essa fita aí. Era fita cassete. Né? Bom, passou nos 200, eu falei, esse é o fantasma de Cidade Jardim. Ele foi pro disco e ganhou. Posso te pedir, você consegue... não lembro o nome do cavalo. Não, mas... Era do Tolu o cavalo. Pode falar o Bataillé, qualquer um que ele vai montando. Tenta lembrar essa coisa, narra aí um pedacinho dessa reta pra gente. Contorno a última curva, entrando pela reta final, Gaudiamos na ponta, a tricolor avança pelo lado de fora, enquanto o Moreira, o fantasma de Cidade Jardim, vai colado na grade interna em sexto e vai avançar por ali. Passaram pelos 250, lá vem o fantasma de Cidade Jardim, João Moreira, vai pro vencedor. Foi isso, foi assim. Nossa, sensacional. Eu tô até emocionado. Você sabe que quando a gente abre a transmissão, eu sempre passo o microfone pro Casella e eu falo o seguinte... Um prazer, mais uma vez, dividir o microfone da TV Jockey com você. E não é da boca para fora.
pode ter certeza disso, que não é da boca E da para mesma fora. forma eu com ele. Sabe por quê? Nós nos entendemos, entendeu? Na respiração. Isso é importante falar. Sabe, um tem que ajudar o outro. Nesses anos todos, jamais, em momento algum, antes das coisas, a gente combinou, vou falar isso, você vai falar aquilo. É que nem bordões, né? Aparece. Bordões Aparece. que eu inventava, Olha, né? Mas você se conhece pelo olhar, né? Ai, não, exatamente. pela respiração. Né? Porque é o seguinte. Outro dia um cara falou, por que toda hora que corre o para você fala assim, alô, JB? Eu falei, o JB é meu colega de trabalho. É meu amigo. Ele vai passar para mim? Eu vou passar para ele. Por que eu tenho que me inibir e não falar o nome dele? Eu tenho que falar todo o páreo o nome dele. Nós E ao estamos contrário, trabalhando igual. aqui. E ao contrário, igual. E Agora ao vamos ao contrário, terceiro igual, como páreo. ele fala. Não é verdade? Lógico. Assim é o locutor de futebol, não é? Você sabe que até uma história recente, não sei se foi um pouquinho. É que a pandemia deixa a gente meio tonto em relação ao tempo, então não sei se foi um pouquinho antes, um pouquinho depois. Tinha um cavalo chamado Homer Screen, de propriedade do jogador de futebol Guerreiro. Do Guerreiro. Venezuelano, peruano. Treinado pelo Mário André. E esse cavalo já tinha mostrado que na grama ele era muito bom, né, Casella? Ou ao contrário? Não, ele na grama, sempre Na foi grama. na grama. E aí foi inscrito direto na areia. E na areia ele ganhou até mais fácil. E quando nos últimos 200 metros que o Casella... E também não é nada combinado, e se pinta na cabeça dele na hora. Homer Screen, um terremoto na areia e um furacão na grama. Eu chorei durante 10 minutos. Um terremoto na grama e um furacão na areia. Aí, ó, exatamente. Eu chorei. O pessoal da TV, o que foi, Jair? Eu não conseguia falar. É verdade. De Você emoção. emocionou. Falei, puxa, e outra coisa, quando ele transmitiu a vitória do Roxo, isso é recente que eu tô falando, do Roxo Terra, com a Giane Alves ganhando, também foi... É o ingrediente principal do nosso trabalho, é a emoção. E é o bordão que eu uso é isso, né? O turf te traz emoções que só o turf pode proporcionar. Então, quem não é do turf... Essa última páreo que a gente comentou antes, com a Giane Alves montando o pivô central e o Moreira montando o Bataillé, as pessoas que nunca foram ao jockey, elas ficaram extasiadas. Não tem noção do que Levantou a arquibancada, como há muito não se via. E que ano da Jane? Nossa. Pelo amor de Deus. A Jane é muito disciplinada, Ela acima de sensacional. tudo, né? Ela é um profissional das rédeas, ela é uma atleta, vai à academia, ela se dedica, mas então o resultado que ela tem é mais do que merecido. Eu torcemos todos muito por ela e por todos que estão lá, mas Só voltando, tem um carinho especial por ela. Só voltando um pouquinho do Moreira, e eu tô lá e o Moreira não ganha, aprendiz de quarto, e não ganha corrida, e não se posiciona em cima do cavalo direito. As duas primeiras vitórias custaram acontecer e foi desclassificado nas duas. Falei, aí estamos numa reunião no marketing ali com o pessoal, falei, puxa vida, será que alguém não vai chegar para esse menino e falar, olha, vamos tentar uma outra coisa, vamos fazer um curso de inglês, né? No alto da minha sabedoria, sabe tudo? Tanto é que quando ele veio, logo depois, já era o João Moreira, consagrado no mundo inteiro, ele foi fazer uma palestra, o doutorino que chamou para fazer uma palestra, e eu ainda fiz questão de contar essa história perto do... Olha, o idiota, porque realmente a transformação dele com o Quintana... A primeira coisa que o Quintana ensinou para ele foi se comportar, se acertar em cima do cavalo, que ele mal conseguia ficar direito em cima do cavalo. E daí para frente foi aflorando o talento. Eu lendo críticas, assim, análise, não criticando ele, sim. lendo análises internacionais do jeito dele montar, lá de fora, do exterior. Sim. O que a gente percebe, eu inclusive falei com ele aqui, que ele realmente deve pro Ivan. O Ivan não era baixo. E o Nilson Lima também. O Ivan não era baixo, sim. E ele estribava mais baixo por causa da estatura. Sim. E a característica do Moreira é exatamente ela. Ele tem tudo da escola do Ivan por causa desse quesito de montar, de ser mais centrado no centro de gravidade. Isso é bem Ivan Quintana. Agora, eu não sei se ele contou aqui, ou se não assisti, não consegui assistir inteiro, quero ainda assistir. O Moreira não era para ter nascido. Você sabe essa história? Não. A mãe dele, quando nasceu o anterior ao Moreira, a mãe dele fez uma laqueadura. Estava crente que a laqueadura tinha dado... Quer dizer, a estrela tinha que brilhar. A mãe fez laqueadura e a laqueadura não funcionou, ela engravidou. Era o João Moreira. Que show, né? Não é? Eu vi uma frase de um crítico internacional que falou assim:
o mundo deve, nas mesmas e devidas proporções do que o futebol deve para Pelé e Ronaldo, o Turf deve para um nome chamado João Moreira. E a gente tem que aproveitar isso com a mídia. Sim. Porque o Jorge Ricardo é o maior do mundo e não tem toda a cobertura que deveria ter na mídia. Não tem o reconhecimento que deveria ter. Porque é o Turf. Exato. O Turf precisa ocupar urgentemente um espaço maior. Não, vamos falar agora. Eu estava na conexão, a gente ia fazer um trabalho por causa dessa coisa de Dubai, a gente não sabe se vai acontecer, mas eu fiz várias chamadas e eles me mandaram vídeos lá de Dubai. Então vamos falar alguns nomes. Tolu. Sim. Silvestre. Sim. Bernardo Pinheiro. Sim. Olha só a qualidade. Num local só, você tá falando. Num local só, para competir a segunda maior corrida mais rica do mundo. O Silvestre Souza foi o que foi, até ainda é, em determinadas situações, meetings, jockey do Sheik. Exato. Não, ele está lá contratado pelo Sheik. Então, e vamos falar o seguinte, em Dubai está acontecendo uma disputa cabeça a cabeça entre brasileiros. dois jockeys, Bernardo Pinheiro e Silvestre. O Bernardo em São Paulo não é tão conhecido porque ele montava no Rio, mas é de excelência. E talvez seja jovem ainda. E talvez seja um dos jockeys com maior presença no mundo digital. Ele está perto de 1 milhão de seguidores. Olha que loucura. O negócio dele ele não consegue andar lá fora. O negócio é fora. E aí você tem depois João Moreira. Não, a qualidade dos profissionais que a gente mas tem então, aqui... com tudo isso que a gente está falando, e não falamos dos cavalos ainda sendo exportados, por que a gente não consegue? Né? Nós tivemos um ganhador da Dubai World Cup, o Glória de Campeão, não aproveitamos. Traçando um paralelo, o Guga foi tricampeão de Roland Garros, não aproveitamos. Então será que isso é um problema brasileiro? Que ainda é a síndrome do cachorro, do cachorro molhado? Eu acho que a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata. A gente precisa, precisa rever esse negócio, porque o brasileiro é bom. Ele é bom. Mas é que o próprio brasileiro se sabota. Você vê o João Fonseca, esse tenista pintando, o mundo inteiro fala do João Fonseca. Aqui, mas o João Fonseca perdeu esse... Pô, mas perdeu de um cara que já ganhou dos melhores do mundo. Então o brasileiro tem esse rançozinho, né? Acho que a gente tem uma dor de cotovelo, né? A gente prefere torcer contra do que a favor. Mas acho que isso é cultural, não é do Turf. Acho que é de Deixa eu te contar uma historinha do Moreira. Diga. 2004. Pedro Nico escreveu um cavalo chamado Selo de Ouro. Vinha do Paraná. Cavalo favorito de 2,20, 2,30. Era número 4. Era quarto par e número 4. À noite. Segunda noite. E era início do pique, era do bolo de 8 pontos. Aí ele vai em sétimo na curva. Corria um 8, ele ia em sétimo. Sempre por fora. Aquele jeitinho dele. Virou a reta, passou para sexto. Reta grande, tem 600 metros de areia. Quando ele passou para sexto, falei, e atenção, o fantasma vem aí por fora. E ele começou a vir. Faltavam 200 metros, ele ainda em terceiro. Ele deu uma olhada para trás e deu aquela balançada que ele costuma dar com as rédeas. Falei, e o Moreira vai pro disco, agora é o fantasma que vai pro disco. O cavalo ganhou de meio corpo. Aí eu desci, porque demorava para correr o pádio, não tinha simulcast. Eu fui tomar um café lá embaixo, na balança, onde os jockeys hoje se trocam. Só que a balança era para frente do redondômetro, não era como hoje é lá. Está recuado. O cara falou, pô, quanto o Moreira dá para você? Um jockey, falou isso aí. Os caras ficam com ciúme. Geraldo Assis, que Deus o tenha em bom lugar. Casera, quanto o Moreira dá para você falar que ele é o fantasma? Falei, não. Ele só não é o Luiz Rigoni ainda porque não atingiu a idade do Luiz Rigoni. Ainda será, né? Será. Fenômeno, né? Fenômeno. Não, ele é fora da curva total. E outra, a gente conversando aqui, ele para mim talvez seja a maior demonstração que a persistência... Sim. Resiliência. A resiliência é assim, fundamental para ganhar. O talento aflorou depois, né? Todo mundo sabia dessas condições. Ele foi realmente persistente, resiliente. E continua humilde. Não, ele é fantástico. Que nem eu coloquei um apelido na Geneves de munhequinha de aço. Por que isso? Por quê? Porque ela tem uma munhequinha de aço. A força. Ela tem mais força que um jockey, que é masculino. Você viu o pário que ela ganhou com o pivô central. Vai vendo. Fantasma de Cidade Jardim. Munhequinha de aço.
Como é que é? O La Roque? Era o Arco-Íris. Que ele pintou o O cabelo Blandi e o uma vez. Manivela. Manivela, o Valdomiro Blandi. O Leal era o Coroinha. É. Então, sabe, isso é tudo Esses criação. bordões aí, né? O cara fala que você estuda, é na hora. Falar nisso, o Manivela veio e montou só uma, né? Montou só uma. Só uma e foi para... Porque os treinadores daqui também estão dando... Isso até perguntei pro Moreira. A gente fez um programa antes, até um programa memorável, com o Moreira e com o Domingos. Não preciso falar mais nada, né? Exato. E aí eu perguntei... Aquele que eu usei da foto para fazer da minha autoria, para fazer os meus elogios a você. Foi. Aí, bom, o que eu estava falando? Não, que você tá falando dos Moreira... treinadores darem as montarias. Sim, eu perguntei, falei, puxa vida, vocês aqui em São Paulo, Domingos montar 3 e o Moreira montar 4, numa programação de 9. Aí o Moreira explicou, ele falou, não, Jair, é que os treinadores daqui estão dando preferência para os jockeys locais, estão montando pouco, então trabalham os cavalos. Então o cara trabalha, chega na hora de... Vai dar para outro. Então tem isso também, entendeu? Mas é uma humildade, os dois, e os dois mundialmente famosos, né? Exato. Numa escala um pouco menor o Domingos, mas o Domingos montou e ganhou em Dubai também. Por uma pena, eu falei com o João e o João falando que o cavalo dele não vai então para Dubai. Foi até convidado, né? Foi convidado, mas não embarcaram. Mas você vê, rapaz, a gente até estava comentando isso, que, puxa vida, o cavalo que ganhou, o que ele ganhou, não precisa provar nada para ninguém. Por que esse cavalo tinha que participar de uma seletiva? Por que ele não vai direto para lá? É bom que as pessoas saibam, foi um pedido da família Pelanda, do pai e do filho, do Paulo e do Luiz Felipe, para que o cavalo levasse uma carreira para não chegar muito distante da última atuação dele para o latino-americano. Então, esse seria um páreo para ele trabalhar forte. Só que eles achavam que ia ganhar, né? E a Jane Alves atrapalhou um pouquinho. Tirou da cartola. E aí eles é que vão para lá, o pivô central que vai representar o Brasil. Que acontece agora, né? Dia 26 de abril. Todo mundo se atrapalhou, principalmente a turma do Quarto de Milha, não conseguia entender direito quando eu comecei a comentar, por causa da excepcionalidade no ano passado. Outubro. Aí falou, mas não é outubro, não. Falou, sempre é nessa época do ano. No Brasil aconteceu isso a pedido nosso, por causa de chuva, como que funciona e tudo mais. Então vai ser fantástico. O papo é sempre bom, já estamos caminhando para as coisas finais, mas vamos falar, porque tem muita história e vocês vão voltar aqui, porque... Afinal, eu não vou falar o quanto tempo de estrada, mas tem muita história para contar. Sim. Vamos falar dessas épocas para cá. Uma coisa que eu não podia deixar de perguntar. Mr. MacArthur, me conta como... Primeiro, velocidade, tem tudo a ver comigo. Eu sempre escutei falar, Zeli Medeiros te mandou um abraço, porque ele fala desse cavalo. Falou, você vai falar com o Jair, não deixa de perguntar como que é essa história e tudo mais. Me conta. Como surge na tua vida? Então, nessa época, meu pai tinha cavalos. Meu pai vivo, claro, tinha cavalos. E a gente tinha muita amizade, a gente comprava muito cavalo do Lorolu, do Ari Lima, o Lúcio, o Rodolfo, a Lorenza, uma família maravilhosa que a gente tem um contato até hoje, graças a Deus, um pouco menos agora. Mas, enfim, e a gente já tinha tido sucesso com animais criados lá. E aí o Ari Lima falou, olha, eu tenho um animal para vocês, que eu tenho um relógio aqui. Então, ele tinha o relógio, guardou o relógio marcando o que tinha trabalhado o Mr. MacArthur. Já domado, trabalhando. Já. E aí, bom, tudo bem. Aí, só que o nome dele era Rua Nacional. Rua Nacional? Falei, com esse nome não vai ganhar nada, né? E eu sempre, bitomaníaco, falei, pô, merece um nome. Trocar. Ele não tinha estreado, podia? Não tinha estreado, podia, exatamente. Mr. MacArthur. Falei, esse é o nome. E por que surgiu esse nome da tua cabeça? Por quê? Porque, pelo fato de eu ser bitomaníaco, eu tive tá, entendi. Entendeu? E a gente teve o Beatle Lennon, teve outros cavalos com... Enfim, e o Mr. MacArthur veio para São Paulo, claro, treinado pelo seu Marlobo, que era o nosso treinador, sempre foi. A estreia do Mr. MacArthur já foi uma loucura, porque ele estreou numa segunda à noite. Os 400 metros iniciais, para em 1.000 metros, né? Sim. É um retão, para quem não sabe. Ele sempre correu só 1.000. Sempre correu só 1.000. Não, ganhou 1.100 na areia, par transferido. E aí, 400 metros, tanto é que a comissão de corridas chamou os jockeys perguntando se dava para montar. E aí todo mundo foi unânime, não, dá para montar. E o Mr. MacArthur abriu a gateira, os boxes, e ele não saiu.
Aí ele ficou. Ele ficou. E os outros foram embora. Aí você pega o replay, aí balança o número de cima do box, o Mr. McCarthy. Ele largou com 5, 6 corpos de atraso. Quem conhece corrida de cavalo sabe. Em 1000 1.000 metros Casella, já foi. ele ganhou por 11 corpos. Meu Deus Ele do ganhou céu. por 11 corpos. Aí a segunda carreira dele foi um páreo transferido para areia. Favoritaço. Favoritaço. Ele ganhou e ele quebrou os 2 joelhos. Ele, na segunda corrida ele... Quebrou os 2 joelhos. E aí o doutor Alceu fez a cirurgia no dia do meu aniversário. Eu passei meu aniversário assistindo a cirurgia dele. Acabou a cirurgia, o doutor Alceu falou, pode ficar sossegado, porque o prognóstico dessa cirurgia é muito bom e tal. E aí, nesse meio tempo, a gente teve um problema financeiro, aquelas coisas todas, e a gente vendeu. Porque a gente tinha na mesma cocheira, na mesma época, Mr. McCarthy, ganhador do que foi. Araçaí, ganhador de Grupo 1. Expresso primeiro, 4º colocado em Grupo 1 para Record. Laser Liu, colocada clássica. A gente tinha, e o Aldrin, que ganhou tudo que tinha para ganhar na areia. Então, o plantel era muito bom. Mas o Mr. McCarthy era um xodó. Isso marcou bastante o pessoal de velocidade, porque o Zeli Medeiros fala desse cavalo, falou que era um negócio fora da curva. Ele era um Aldrin era Tribuna das Gerais. Nossa. E eu falei, alô, Jair Bala, desce pra foto. Faltavam 400 metros. Meu pai quase teve um treco nesse dia. Que também foi um cavalo que a gente comprou barato e no fim fez o que ganhou tudo na areia. Como proprietário, a tua família, você sempre foi para todos os lados ou tinha uma preferência por velocidade? Não, para todos os lados. Todos os lados. Não, tinha. sendo bom, a gente tinha um modus operandi. Para correr os páreos, para poder sustentar, vamos colocar assim, a cocheira, que tinha muitos cavalos caros, os de melhor filiação, dos aras, a gente tinha um esquema, no esquema, fica até chato essa palavra. Parece que é um combinado. Parece que é um combinado. Tinha um treinador lá, o Baltazar, ele selecionava no sul uns cavalos que a gente podia trazer para São Paulo e ganhar. Então, trazia, ganhava 4, ganhava 5 carreiras Gerava e tal. fluxo de caixa para Exatamente. Esse era o modus operandi. E assim a gente foi até acontecer a situação da gente ter que vender os cavalos, porque é o supérfluo, né? É lógico. Né? Não deixa de ser. E o treinador precisa... de O sustentar, treinador, o jockey. É uma Então, cadeia que precisa funcionar. Mas tudo bem, fechou uma porta, abriu outra, comecei a trabalhar, estou lá, faço o que eu gosto, estou no ambiente que eu gosto, porque o turf é isso, né? Eu, através do turf, eu solidifiquei antigas amizades e fiz novos amigos. Então, não tem preço que pague isso. Esse é o turf, é uma família. E o Casella é um deles. Vou precisar usar de vocês para agora a gente ir já para as partes finais, que sempre tá. Mas vamos lá, vamos voltar agora para os cavalos de novo. Quais os grandes, aí você pode falar da tua carreira em toda, tudo que te marcou, pode ser coisa recente, pode ser coisa no passado. Quais os grandes cavalos que você lembra de ter narrado, não de ter assistido? Eu para esse tipo de memória, eu preciso pensar. Mas eu narrei o Darky Brown numa parelha com o Ersul Kid, que eles se empataram no derby. Eu irradiei a vitória do Vomage no Grande Prêmio São Paulo. Nelito, né? Nelito Cunha. Nelito Cunha. São Marlô, Baras Moedas. Puerto Madeiro. Um cavalo do Cunha que ganhou São Paulo debaixo de tempestade, no Urban Hero. Urban Hero, foi a primeira Casa, vitória. aí você lá de cima, tudo bem que as arquibancadas podem estar mais minguadas e você passou por tantos momentos, mas você lembra de algum que chamava a população, que tinha uma turma de fãs maior? Quais nos dois cavalos? Olha, que levou disso gente... eu não me recordo. Quari Bravo. Quari Bravo, ele, quando ganhou na areia, até é uma historinha gozada essa aí. Na areia ele ganhou no Rio, hein? Não, ele ganhou aqui em Cidade Jardim. O Melindo Sampaio era o treinador. Eu na curva falei assim, começa a ventar forte aqui em Cidade Jardim, aí vem o furacão branco. Ele em 7º, 8º. Lindo. Ele ganhou o cavalo, páreo na areia. E o trem? E o Piuí? Essa Tinha um cavalo que chamava Trem Fantasma. Porque aí que eu comecei. Aí que eu comecei com essas coisas. Porque o turf, senão fica uma musiquinha, você entendeu? Atenção, em terceiro fulano, cansa, até pra então, gente você que é faz uns turfista, bordões cansa. diferentes. E tinha um leilão à noite, era uma farda branca
mangas pretas, uma faixa vermelha e boné preto. É lá de Campinas. E o Flamarion era o Procurador. gerente, mas era ele que treinava esse cavalo. Que até o treinador morreu. O Roldão? Não, Ele morreu. um treinador que cuidava de uma cordelaria muito grande lá no... Não estou lembrando, moço, moreno, agora não lembro o nome, depois eu lembro. Esse cavalo passou na variante, eu falei, atenção, lá vem o trem fantasma, piu, iu, iu, iu. E foi até o disco. E foi quase. até o disco, ele estava em quinto ainda. E ele foi passando, entendeu? Então eu falei assim, aí os caras começaram a... Agora, o mais importante desses bordões foi do Gorila. Ah, esse foi demais. O Gorila. Correu só cavalos bons no páreo. E o Goulart, o Acedine Goulart, ele não tinha muito carisma com os treinadores. Queria respondão, briguei. E o Alvani resolveu dar esse cavalo para o Goulart montar. Foi o Goulart. Não lembro se foi o Goulart que montou. Foi o Goulart que montou esse cavalo, montou o Aparecido, montou o Queiroz, montou o Ricardo. Não sei, ou Aparecido ou Goulart foi. Foi o Aparecido, acho. O páreo era cheio, sabe? Tinha uns 14 na 2.000 metros. Preparatória para o São Paulo. Porra, e os cavalos ali. Quando virou a reta, esse gorila ia em quinto. Mas virou a reta, ele já vinha por fora. Eu falei, e atenção! O gorila saiu da jaula. E o gorila veio e ganhou o páreo. Era uma farda do Rio Grande do Sul, vermelha e branca. O que hoje é o Legacy do Aloysio Merlo. E ele saiu Sabe, para tirar essa... Até no Rio, no domingo, domingo seguinte, o Bolonha, que já faleceu, no programa ele falou, mas põe de novo essa transmissão aí. Não, e o Casella é inspiração para essa molecada que está começando agora, né? Aliás, quero até mandar um abraço para todos eles, porque eu, acompanhando o dia a dia do Casella, eu sei o quão difícil que é narrar uma corrida. Então, se você me permitir, quero mandar um abraço para o Gerson Borges de Macedo, para o Palmiro Vacari, lá do Paraná, para o Ayrton Barnaski, do Cristal, Thiago Guedes e também agora o Matheus Pérez, lá no Rio de Janeiro. Eles estão fazendo um trabalho Estão fazendo um trabalho sensacional e são filhos do Casella. Não, tem que ter algum tipo de inspiração. E outra, e tudo isso acontece ao acaso, né? Acaso, porque não tem... Eu, quando não comecei tem a falar assim, não tem uma picado cartilha. pela cobra africana, picado pelo escorpião da Tailândia. Sabe, quando o cavalo ganha muito disparado. O cavalo vinha de quinto, sexto, sétimo. De repente ele ganha. Aí o Tolu quis brigar comigo. O Tolu preparou um cavalo à noite, porque o Tolu é um grande treinador. Né? Ele é excelente. E eu fiquei olhando a pedra, e o Gilberto... O Bala esse dia estava, acho que no estúdio, lá em cima. Pode ser. E o Gilberto Gouveia, que era o comentarista, Comentarista. Eu falei, Gilberto, esse cavalo do Toro vai dar um golpe hoje. Ele falou, você acha? Eu falei, eu não vou jogar porque não estou jogando, mas esse cavalo fez um cânter aí que não é o cavalo que correu faz 15 dias. Você achou diferente? Achei ele diferente, ele estava suado aqui na cernelha, nos curvilhões, né? Eu falei, esse cavalo está vendendo Aceso. saúde. E quem montou foi o Moreira. Uhum. Foi quando ele ganhou por dentro também. Moreira começou a montar Aí eu tudo, falei né? assim, picado por uma cobra africana e o veneno é muito forte. Lá veio, aí ganhou. Aí eu desço, né? Eu descia. Aí o Tolu, você não pode falar. Eu falei, Tolu, fica na sua que eu fico na minha. Você arrumou uma graninha? E eu não joguei. E o Moreira é que montou, né? Então eu fazia esses bordões, né? Você sabe que eu me lembro rapidinho do Moreira? O Moreira tinha, eram acho que 9 pares, e ele tinha 8 montarias. E eu, sem ser engenheiro de obra pronta, mas eu falei, Moreira, quando ele tirou a primeira fotografia, eu falei, você vai bater o recorde hoje. Que o recorde era do Nelito Cunha com 7. Ah, foi quando ele bate o 8. Com 8. E aí, o que ele tinha que ganhar, ele não ganhou, porque a gente fez um bolinho e no último páreo, ele já tinha feito 8, ele ia fazer 9. Ele largou mal, fez segundo. Eu falei, pô... Isso ele fez o mundo inteiro, né? Ele já ganhou... Fez 3 vezes. 3 vezes. Ganhou um hipódromo que todos os paros do dia ele ganhou. Realmente, nós estamos muitíssimos bem servidos. E dos preparos, né? Das escolas de aprendiz de São Paulo, do Rio, que proporcionam cidadania e qualidade técnica para poder montar no mundo inteiro. Quando o Latorre veio aqui, ele me conta da doação do Moreira, do cavalo. Não, é um negócio fantástico. Ele é generoso. Ele doou o cavalo mecânico para ajudar os aprendizes lá, para a escolinha de aprendizes. Não, e o cuidado, né,
que você tem ali, que você recebe de estrutura, quando esse jovem chega ali dentro, e que tipo de porta isso pode abrir, vide Moreira e tantos outros. E a gente falou, só não posso deixar escapar, eu falei, mas acho que não prestaram atenção nisso. Não só o Ivan Quintana na raia, né, realmente foi o pai do Moreira, mas quem ajudou muito também na parte estrutural, de família, de acolhimento, que é a palavra certa, foi o Nilson Lima e a família dele, a Regina. Ele fala isso. E lógico, eles são amicíssimos até hoje. Acho que quando eu perguntei assim, quais as pessoas essenciais, não vou lembrar se ele falou de mais alguém, vou cometer o lapso de não falar. Mas ele fala do Dr. Hernani, Isso que eu ia falar agora, do Naninho, Dr. Hernani, do Ivan e do Nilson. A primeira prova de Grupo 1 que ele ganhou foi no Rio de Janeiro para a família do Naninho. E parece que depois de alguns lapsos, né, do Dr. Hernani insistir Sim, com já ele... era para tirar também. E aí vira a você sentença. Quando vem essa historinha, precisa trocar o jogo, deixa o cara vai lá e porque são fantásticos. Turma, no final da história eu sempre falo, é sempre pouco tempo. Eu brinco que eu deveria pagar para fazer isso daqui, porque vocês não sabem o prazer que eu tenho de poder conversar com vocês e com todos os meus convidados que passam aqui, porque mal sabia eu que lá dos meus, sei lá, anos 80, eu era, acho que nem adolescente ainda, eu via seu Itajara e sabia que um dia eu ia estar inserido nesse contexto, podendo ter esse tipo de troca. Obrigado. Estou até emocionado. Obrigado por vocês estarem presentes aqui. Prazer é todo meu, Bala. Nossa, a casa é de vocês, vocês vão ter que voltar aqui. A gente vai contar mais histórias e momentos ainda brilhantes que essa instituição vai poder passar. E o Herbert hoje, Roberto Casella, parecia... Hoje ele pareceu Morkiewicz. Morkiewicz foi um grande milheiro. E quem montava era o J. da Costa. O que é starter. O que é starter hoje. Ele ganhou umas 14 provas na milha. Morkiewicz. Já vai para a história. Vamos lá. E um dia, só para fechar, eu tinha um cara que não ia muito com a minha cara no jockey. Ele era proprietário. Porque achava que você narrava... Não, ele achava que eu jogava, porque eu falo assim, arranca duro pela grade de fora. Quantos cavalos que pagou 500, 300? Né? A gente brinca, se a gente for jogar, fica parado no box. Aí correu um cavalo chamado Espaguete, do Tuta. O Mário Campos, ele era meio... Aí quando passou nos 300, eu falei, alô, Mário Campos, Espaguete vem no alho e óleo pro disco. Porque não tem espaguete. Tem. Aí ganhou. Aí... No sábado seguinte, estava lá o funcionário da cocheira do SS Leite, me trouxe uma garrafa de uísque, um Old Park, sabe? Uísque Old Park. Daí eu esperei as corridas acabar e falei, seu Mário, o senhor me conhece há tanto tempo, porque ele perdeu 2 páreos com 2 cavalos dele, que eram 1.200, mas perdeu para um cavalo chamado filho do George Raft. Sim. Que, né? Ligeiro. Eu falei, o cavalo é melhor que o do senhor. Como é que o senhor quer que eu fale que vai passar se o outro vem com o jockey amarrado? Segurando. Vem amarrado, só esperando o disco para chegar. Ele achava que eu torcia contra. Imagina. Tem... Senhores, obrigado. Vamos ter que ir para os finalmente. Queria as considerações finais, mas nós vamos terminar com aquela surpresinha que o Casella vai fazer para a gente. Mas, Jair... Obrigado de você ter vindo aqui. Imagina, a casa é tua. Você sabe que desde a primeira, quando começou esse negócio, é que a gente precisou achar o momento certo. Mas você estava convidado para poder vir. Mas aconteceu na hora que tinha que acontecer. Lógico, e é um prazer enorme, uma alegria de estar aqui, falar daquilo que a gente gosta muito, que é a paixão, que é a vida, né? A vida inteira lá dentro do Jockey Clube de São Paulo. Feliz, estou num momento feliz. Que bom. Acreditando muito, mas muito mesmo, e não é da boca para fora. Eu estou lá há muitos anos, eu já passei diversas situações, boas e ruins, e eu tenho certeza, eu vejo vir vindo no vento o cheiro de uma nova estação. Grande abraço. Que bom. Casella, suas considerações finais antes de você terminar com uma narração qualquer que você vai tirar da cara. Primeiramente, agradeço o convite que você fez ao Bala, ele repassou, e foi um prazer estar aqui com você. Foi gostoso nesse mesmo. Papo gostoso do Turf, que deveriam haver mais papos desses na semana, né? Que é para o jovem que vai ao jockey hoje, que está acompanhando de perto as carreiras pela vez primeira, que ele assimile, né, que o turf não é só jogo, é um esporte empolgante, de uma emoção ímpar, entendeu? Por isso que o Jair criou esse preâmbulo, né? São emoções que só o turf pode proporcionar.
Você entendeu? Como corre? Essa criança. Você entendeu? Bom, O Mr. McCarthy Vamos era lá. assim, como corre essa criança. passando pelos 200 metros finais, Roxo Terra carrega Dark Brown, vem com ele, o Bataí vem junto. No painel, 3 animais brigando. Quem vai levar São Paulo? O Bataí, Roxo Terra e Dark Brown emparelhados. Cruzam a faixa final. Que sensacional. Gente, obrigado. Vocês não têm noção do que isso foi pra mim. E outra, a casa é de vocês. Quando se sentirem que falou, precisamos mandar um recado, precisamos agradecer, precisamos fazer, por favor, só me convocar. A mesa é de vocês. Vocês estão sempre convidados aqui. Cada vez mais sucesso pro Pod Velocitar. Pro Turf. Ele estando certo, o resto Sim, a gente vai de lambuja. Esse é o Pod Velocitar, a casa do cavalo de corrida. Se tem histórias boas, elas serão contadas aqui. E hoje foram 2 sensacionais. Tchau, até semana que vem.